Deixa a Bíblia aberta em Colossenses. Na 2 semanas atrás eu encerrei a explicação do versículo 25. E no começo do mês eu expliquei o versículo 24. Hoje nós vamos caminhar mais um pouco e vamos nos debruçar sobre os versículos 26 e 27. Esses versículos estão meio deslocados daí do contexto em que Paulo está falando, está se referindo. Se você ler todo o trecho que compreende os versículos 24 a 29, parece que esse 26 e 27 é um outro assunto, ou pode ser um parênteses na narrativa de Paulo. Contudo, não é. Se relaciona diretamente com o que ele está falando. Nós vamos explicar isso hoje. Mas para contextualizar vocês, nos contextualizar, eu coloquei aí, só para esse trecho do 24 ao 29, um resuminho do que trata. E se o Robson colocar lá e sair do WhatsApp... Brincadeira. Pode colocar tudo, Robson, por favor. Do versículo 24 até o 25, primeira parte, Paulo fala acerca do seu chamado. Nós já explicamos esse versículo, já falamos. Lembrem-se que esse trecho nós estamos falando do quê? Do ministério do Evangelho, ou das atribuições do ministro do Evangelho. E eu vou ficar com muito calor aqui, porque Tá ligado o ar? Não, né? Vocês estão com calor ou não? Acho que vou ter que tirar a blusa. Bom, vamos prosseguir. Paulo está falando nesse trecho acerca das atribuições do ministro do Evangelho. Então, versículo 24 até o 29, esse é o assunto. Não perca de vista. Ele já falou sobre o estado pré e pós-evangelho. Ele já falou sobre o próprio evangelho, que é Cristo. Ele vem discorrendo todo o capítulo 1. Se você quer pregar o evangelho para alguém de maneira completa, use o primeiro capítulo de Colossenses. Você consegue utilizar, se você está cansado de utilizar João 3,16, utilize o primeiro capítulo de Colossenses. Você consegue abranger muito mais detalhes acerca do Evangelho do que só com João 3,16. Então, aqui ele está falando das atribuições do ministro do Evangelho. E ele fala acerca do seu próprio relato. Então, 24 a 25, o seu chamado. 25b até o 27 é o seu objetivo, o seu alvo. 28 é o seu trabalho, a sua tarefa. E o versículo 26 é a sua própria experiência, que ele tem experimentado como apóstolo do Senhor, como ministro do Evangelho. Tudo bem? Deu para contextualizar? Deu para voltar para o texto? Beleza. Então, vamos ler aí o trecho todo, para não ficarmos perdidos. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Colossenses 1, a partir do versículo 24, lembrando que iremos estudar o 26 e o 27. Diz assim a palavra de Deus: Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Muito bem, eu elaborei uma mensagem central só para os versículos 26 e 27. Vocês devem analisar se essa mensagem central salta desses versículos e do texto como um todo. O ministro do Evangelho proclama uma mensagem exclusiva. O ministro do Evangelho proclama uma mensagem exclusiva.
é mais do que exclusiva. Ela é uma mensagem peculiar. Talvez eu deveria ter colocado aí, uma mensagem exclusiva e peculiar. Por quê? Paulo vai falar acerca do mistério. Que mistério é esse? O que é o mistério? Geralmente quando a gente fala mistério é algo que nós não conhecemos, é algo oculto, algo... Contudo, na Bíblia, na literatura paulina, não existe essa conotação. Mistério era algo que estava oculto e que hoje, no caso, na época de Paulo, foi revelado. Isso é mistério na Bíblia. Ele começou a falar em mistério. Esqueça isso. Esqueça essa tônica. Falar em mistério de que ninguém entende. Ela está falando em mistério. Não, não é isso. Mistério na Bíblia é isso. É algo que estava oculto, algo que foi predito, possivelmente no Antigo Testamento, e que no Novo Testamento foi revelado. Então, é algo que é conhecido no Novo Testamento. No nosso caso aqui, mistério é o Evangelho. O que é o mistério que estava oculto durante épocas e gerações? É o Evangelho consubstanciado no nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Eu elaborei aí sabendo o que é mistério, elaborei aí 3 fatos acerca desse mistério. 3 fatos acerca desse mistério. Antes de entrar no primeiro fato, eu quero que vocês abram a Bíblia em Colossenses 4, 3 e 2, 2, para ver que o uso dessa palavra mistério, aí mesmo na carta aos Colossenses. Colossenses 2, 2 diz assim: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus. Aí ele explica o que é o mistério de Deus, a saber, Cristo. Esse é um mistério que estava oculto durante épocas e gerações e hoje foi revelado, a saber, Cristo. 4:3, mesma coisa. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Aqui talvez um pouco mais abrangente, sendo o próprio Evangelho. Paulo tendo em mente o Evangelho. Paulo usa esse termo em várias outras cartas. Na carta aos Coríntios, na carta aos Efésios, tem, inclusive, nós vamos ler mais para frente, um texto correlato a esse de Colossenses, muito parecido na carta aos Efésios. E ele usa diversas vezes a palavra mistério. Então, tendo isso em mente, que mistério é algo que estava oculto e foi revelado, nós vamos aí para o primeiro fato acerca deste mistério. Lembrando que o mistério é o próprio Cristo, ou o Evangelho. O mistério foi revelado. Veja aí na sua Bíblia, nós vamos explicar palavra por palavra. O versículo 26 começa assim: o mistério, que nós já sabemos o que é, que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Esse termo manifestar é trazer à luz. Ele estava escondido, ele foi manifestado, trouxe à luz, fez-se conhecer, as pessoas podem ver. É interessante notar que a utilização desse termo por Paulo não é à toa, porque aqui pode, na mente dos leitores originais, pode trazer a lembrança de que Jesus, sendo ele o próprio mistério, ele foi manifestado em carne. Lembra que ele falou isso nos versículos 15 a 20, acerca do corpo de Cristo? Ele tinha que falar acerca da corporeidade, da humanidade de Cristo, e esse termo remete, os leitores originais, vendo esse termo, foi trazido à luz, foi manifestado, podem muito bem lembrar de que nós podemos ver Jesus. As pessoas agora podem ver o que é esse mistério, que é o próprio Cristo. Ver com os próprios olhos, porque ele é feito de carne, porque ele é homem. Então é muito interessante notar que o uso de Paulo desse termo.
Lembrando, irmãos, que Paulo queria combater aqui, ele faz isso durante o capítulo 1 e o capítulo 2, a heresia de Colossos. Nós lembramos que a heresia de Colossos tinha elementos do gnosticismo, do misticismo grego e do judaísmo. Aqui talvez ele esteja combatendo as ideias das religiões pagãs de mistério. Parece hoje em dia, não parece? Parece um pouco do que acontece hoje em dia, né? É a maçonaria, é alguns ramos do espiritismo, é tudo cheio de mistério, ninguém sabe o que acontece, tudo assim. Paulo quer combater essa ideia. Por quê? Porque a heresia de Colossos estava entrando na igreja com essas ideias de que existiam coisas ocultas no universo que só pessoas especiais tinham conhecimento. Então esse mistério, ele não é à toa que ele usa esse termo, justamente para fazer essa correlação. Esse mistério ele foi revelado, ele foi trazido à luz. Não está mais oculto, não é mais exclusivo de algumas pessoas. Você não precisa passar a sua vida inteira buscando conhecer o que é esse mistério. Não precisa, porque ele foi revelado. Isso é um ataque frontal às ideias gnósticas e às ideias místicas de que você, para conhecer a Deus, você precisava atingir mistérios ocultos dessas religiões pagãs. Veja essa mesma ideia na carta aos Efésios, capítulo 3. Carta aos Efésios, capítulo 3. Versículo 5. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações. Vejam aqui. O mistério que esteve oculto por gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Versículo 8 e 9. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então a função de Paulo era tornar conhecido o mistério, que era o Evangelho, às pessoas. E esse mistério foi revelado. Um ataque frontal às ideias gnósticas e pagãs de religiões de mistério, de conhecimento oculto. Então, muito importante notar o objetivo de Paulo para esse trecho, para essa frase, esse começo do versículo 26. Eu quero chamar a atenção de vocês, antes de entrar no segundo ponto, de que ele diz algo peculiar que talvez possa passar desapercebido, e é muito importante. Se você olhar na sua Bíblia, ele diz assim: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a quem? Como é que está na sua Bíblia? Aos seus santos. Aos seus santos. Isso não é NVI. Alguém tem outra tradução? Não? Ao seu povo santo. Ao seu povo santo. Está um pouco na mesma. Vejam como é importante notar esse detalhe. A quem foi manifestado o Evangelho? Quem é o alvo do Evangelho? O mundo inteiro? Todas as pessoas do mundo inteiro? De todas as épocas? Primeiro que o Evangelho foi conhecido quando Cristo se encarnou. Ele é o próprio Evangelho. Nós já estudamos isso quando vimos o versículo 19 e 20 do capítulo 1, que Cristo é o Evangelho. Segundo, nós cremos que Deus tem os seus eleitos. Deus elegeu pessoas para o seu povo santo. Então, o Evangelho, ele é manifesto, ele é conhecido somente para essas pessoas. É claro, eu não estou dizendo aqui, nem o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que o convite, que a pregação, a proclamação do Evangelho não se deva ser a todas as pessoas. Não é isso que o Paulo está tratando. Manifestado aos seus santos, manifestado na vida deles, manifestados na sua realidade. Eles conheceram a Cristo.
Então só o santo, só o salvo, só o escolhido de Deus, o seu povo santo, é alvo da manifestação do Evangelho. Veja aí, abra a Bíblia em Mateus 13. Mateus 13, versículo 11. Paulo está falando para os discípulos. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ele prossegue falando quem são esses eles. São pessoas que não entendem as parábolas que ele utilizava, mostrando que essas pessoas são incrédulas, né? São não crentes. Então, a vocês, discípulos, foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Vejam quão importante é a nossa posição. Nós conhecemos os mistérios do reino dos céus. Nós estamos em posição, é claro, puramente pela graça de Deus, mas nós estamos em posição de conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Isso tangencia a doutrina da eleição, doutrina de que nós cremos, de que Deus elegeu somente alguns para o seu povo santo, e de que não são todas as pessoas que serão salvas, não é isso. Esse ensinamento vai contra o que a Bíblia diz, é o universalismo, de que no final todo mundo vai para o céu. Isso é uma heresia, isso é antibíblico, isso não é verdade. Deus elegeu alguns para que para esses fosse manifestado o Evangelho. Fosse manifestado, a esses fosse dado conhecer os mistérios do reino dos céus. E por meio disso eles podem ter um relacionamento com Deus e entrar já no segundo ponto. O segundo ponto o mistério pode ser conhecido. Conhecido. Por que é importante Paulo falar que ele foi manifestado, se todo mundo vê, todo mundo conhece, certo? Não, era importante Paulo falar isso aqui, porque o ministério pode ser conhecido. Porque os gnósticos tinham uma ideia, além dessas questões de mistérios, de que você, para conhecer a Deus, você tinha que alcançar, para você ter uma vida feliz, você tinha que alcançar a epignosis, que era o conhecimento de todas as coisas. Era um estado mental de sabedoria, de conhecimento de Deus e dos mistérios e dos anjos, dessas coisas espirituais. Os gnósticos afirmavam isso. E você tinha que trabalhar muito, muito para fazer isso. E só quando você se esforçasse muito e gastasse tempos e tempos da sua vida, anos e anos, você poderia alcançar aí, estar próximo da epignosis, do conhecimento perfeito, do conhecimento total. E Paulo simplifica tudo. Paulo simplifica tudo absolutamente. Peraí, o gnóstico diz que para conhecer a Deus eu preciso desse caminho todo? O que Paulo diz no versículo 20, já o versículo 27? A eles, aos santos, quis Deus dar a conhecer. A eles, aos santos, Deus se manifestou, Deus se fez manifesto e se deu a conhecer aos santos. Vejam aqui, é o inverso. Ao invés de nós, como seres humanos, irmos e adquirirmos conhecimento com o nosso esforço, aqui aconteceu o contrário. Paulo simplificou, foi Deus que se fez conhecer a eles. Deus saiu da sua posição majestosa e gloriosa e se deu a conhecer para os santos. Vejam como o cristianismo é oposto ao que estava sendo pregado pelos gnósticos e tentando infiltrar isso na igreja de Colossos. Deus se fez conhecido a nós. Vejam aí essa mesma ideia em Efésios 1. Paulo ataca frontalmente toda essa baboseira gnóstica para afirmar que o próprio Deus se deu a conhecer através de Cristo, sempre através de Cristo, sendo o próprio Evangelho.
Vejam aí Efésios 1:9. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Deus nos revelou o mistério da sua vontade, que ele estabeleceu em Cristo. Deus, por meio de Cristo, se fez conhecido. Não somente manifesto ou manifestado, mas ele é passível de conhecimento. Como é que ficou? O mistério pode ser conhecido. E aqui conhecido pressupõe relacionamento. Pressupõe algo que transforma, que nós assimilamos, não somente de vista, mas algo que nós internalizamos e utilizamos isso para a nossa vida, para a nossa conduta. Deus se fez conhecido por meio de Cristo. Seguindo aí a explicação do versículo, ele coloca aqui um trechinho. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios. Na tradução de todo mundo está gentios. Por que será que ele colocou gentios aí? Assim, parece aleatório. Paulo era o apóstolo dos gentios, certo? Todos nós sabemos isso. Paulo foi escolhido para pregar aos gentios. Não obstante ele mesmo ser judeu. Mas ele foi escolhido para ser o apóstolo dos gentios. Será que ele colocou aí só para... vou puxar a sardinha para o meu lado aqui, porque os gentios são o meu alvo aqui. Eu vou colocar o nome deles aí. Não. Lembram-se que a heresia de Colossos tinha elementos do judaísmo também. Não era só o legalismo judaico. O judaísmo também flertava com questões de mistério, não era só o legalismo que estava invadindo a igreja, não era só isso. O judaísmo também tinha, ele lidava com questões espirituais, não só com questões práticas, legais. Mas eles também tinham essas questões de mistérios. E aqui parece que Paulo está dizendo que o mistério, o que é o mistério? Nós falamos, algo que estava oculto no Antigo Testamento e foi revelado. O Antigo Testamento, com quem Deus lidava no Antigo Testamento? Quem é o povo de Deus no Antigo Testamento? Quem? Israel. Por mais que alguns discordem disso. Mas era Israel. Existia os crentes fora de Israel, existia. Mas o povo de Deus escolhido por Deus no Antigo Testamento foi Israel. E ele agia por meio de Israel. Aqui estava o mistério. Aqui estava... No Novo Testamento ele deu a conhecer somente a Israel o mistério? Não. O mistério teve uma abrangência muito maior. Muito maior. Não ficou só restrito ao povo de Israel. O mistério foi dado a conhecer aos gentios também. Isso é muito importante para nós. Muito importante para os colossenses, que a igreja de Colossos era formada por gentios também. Talvez a maioria fosse gentílica. Então é muito importante ele colocar essa palavra aqui para fazer esse paralelo. O mistério que fora pré-anunciado lá aos judeus, que para eles estava oculto, eram sombras do que haveria de vir. Hoje foi revelado, foi manifesto e pode ser conhecido pelos gentios, inclusive. Isso é muito importante. E aí ele termina esse trechinho dizendo: a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. É o mesmo termo que ele usa lá em Efésios. A riqueza do pleno entendimento. Colossenses 2:2. Em Efésios 3:8. Anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Isso em Efésios 3:8. Foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Vejam aqui a importância dele usar o termo gentios.
Muito bem, vamos partir para o terceiro fato acerca desse mistério. E o terceiro fato é que o mistério é o próprio Cristo. Nós já explicamos um pouco sobre isso, mas era importante para Paulo dizer isso, tanto para... ele afirmou, quando ele diz que o mistério foi manifesto, ele afirma a humanidade de Cristo, certo? E quando ele diz, aí no finalzinho do versículo 27, a gloriosa riqueza deste mistério, que mistério é esse? Que é Cristo em vocês. Ele está querendo enfatizar a divindade do próprio Cristo. Porque se Deus se revelou, se Deus se fez revelar, se o mistério oculto era Deus se revelando ao povo, que hoje pode conhecer a Deus, esse mistério é o próprio Senhor. Então, Cristo é Deus. Ele quer também enfatizar a divindade de Cristo nesse trecho. Isso era muito importante para os colossos ouvirem isso, porque isso reafirmava, ele falou nos versículos 15 a 20 acerca da suficiência de Cristo. Então chuta fora tudo isso de gnosticismo, judaísmo, religiões pagãs, de mistério, chuta tudo isso fora. Por quê? Porque Cristo é suficiente. E Ele é suficiente como sendo Deus e homem. Aqui também ele tangencia, ele fala acerca disso quando diz que o mistério é Cristo em vocês. Aí nós precisamos entender o que é esse Cristo em vocês. Algumas pessoas podem dizer que isso fala acerca da habitação de Cristo em nós. Eu não creio que seja esse o caso, porque por mais que o Senhor haja através de nós, haja em nós através do Espírito Santo que em nós habita, eu acho que Paulo não tem isso em mente. Falando Cristo em vocês. Mas parece que... E aí também a questão dos gentios. Parece que quando ele usa Cristo em vocês, ele dá a entender que nós participamos. Ele vem falando de mistério, o mistério que fora revelado, o mistério que Deus quis dar a conhecer a vocês, os gentios, gloriosa riqueza desse mistério que é Cristo em vocês. O que estava oculto no Antigo Testamento? As promessas todas, desde o Gênesis, o teu descendente virá e pisar a cabeça da cobra. O que é isso? O judeu olhava para isso e ele pensava no Senhor Jesus? Não. O proto-evangelho, que os teólogos chamam, ele olhava para tudo isso. A tua descendência, Davi, vai sentar no trono. Legal. É meu filho? É meu neto? Legal, é linha real. O judeu olhava para tudo isso, ele tinha uma noção não muito clara do que estava sendo dito. E aí veio a nova dispensação, no Novo Testamento, e nós podemos compreender tudo o que fora prometido aos judeus. E tudo o que fora prometido aos judeus, no âmbito do Evangelho, os gentios também participam. Porque é Cristo em vocês. Vocês quem? Gentios, judeus, aqueles que creem. Entenderam? Deu para entender? Cristo em vocês. Nós agora somos participantes daqueles mistérios. Nós agora podemos entender e compreender aqueles mistérios. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Por meio da obra dele, porque Cristo em vocês. E terminando o versículo, a explicação do versículo, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Parece um termo meio genérico aqui, não parece? Um termo meio... Parece que Paulo estava fazendo aquelas orações pomposas, né? Ó Senhor de Deus, Deus de Abraão, Isaque, Jacó, as gloriosas, quem sonda os teus pensamentos. Parece, está falando de Cristo, aí ele lança aí a esperança da glória. Os teólogos vão dizer que Paulo quer fazer um chamado
Ele não quer ficar... Ele falou acerca do passado, que era um mistério. Falou acerca do presente, que é a manifestação e o conhecimento desse mistério, que é Cristo. E ele vai fazer ecoar no ouvido dos seus leitores, na cabeça dos seus leitores, o futuro. O futuro. Porque existem promessas que agora nós participamos que vão acontecer no futuro. Que nem os judeus e nem os gentios ainda usufruíram dessas promessas. Mas Paulo, ao utilizar esse termo, a esperança da glória, ele, vocês agora entenderam que era aquele mistério, vocês participam disso hoje, porque foi manifesto em Cristo, mas tem algo que ainda vai acontecer. Então é um quesinho escatológico do texto. Vocês que estão em Cristo vão participar da glória dele. Então os teólogos afirmam os comentaristas afirmam que Paulo falou de passado, falou de presente e termina falando de um futuro acerca dessa participação agora dos gentios também nas promessas e nas profecias futuras para o povo de Deus. Ok? Bom, essa é a explicação do texto. Deu para entender tudo? Mas aí você deve estar com um ponto de interrogação na sua cabeça, dizendo, e daí? E daí? O que isso muda na minha vida amanhã? Segunda-feira, sem gasolina, não sei como vou trabalhar, não sei nem se vou trabalhar. O que isso muda? A Isa vai ficar em casa porque não tem aula. O que isso muda? O Chapa não vai conseguir trabalhar sem gasolina. O Robson principalmente, né, Robson? O Robson precisou comprar gasolina ontem. O que isso muda, gente? Eu elaborei algumas aplicações. É claro que você, através da leitura e da explicação do texto, pode muito bem extrair aplicações para a sua vida. É assim que nós devemos fazer, é assim que o Espírito Santo nos auxilia quando nós lemos o texto bíblico e quando nós entendemos o texto bíblico, é a doutrina da iluminação. Nós não podemos só bater o olho no texto e legal, mais um capítulo para a conta, vou terminar de ler a Bíblia em menos de um ano. É importante que nós tenhamos essa atenção de o que esse texto diz, no que esse texto é relevante para a minha vida prática. E todo texto tem esse poder de trazer para nós, talvez não uma receita de bolo, faça isso, faça aquilo, não. Mas talvez um conceito que mude o seu modo de pensar, o seu modo de viver acerca de um aspecto da sua vida. Todo texto tem essa capacidade. Vamos ver aí algumas aplicações. Devemos ter um coração grato a Deus por nos ter dado, né? Faltou o verbo ali. Por nos ter dado conhecer o mistério de Cristo. Isso deve aumentar o nosso amor por Deus. Quando nós conhecemos coisas assim tão profundas, e esse é um texto que quando você olha assim à primeira vista, é um texto muito bonito. Ele fala de riquezas, dos mistérios de Deus, a esperança da glória. É um texto muito bonito, que pode parecer bem difícil de compreender. Mas é algo tão sublime, é algo tão precioso que nos foi outorgado, que viver como se não tivéssemos isso, como se não participássemos disso, é que nem jogar pérola aos porcos, é que nem você colocar um porco dentro de uma loja de cristais. É você viver na imundícia, sendo detentor de verdades tão sublimes, sendo participante de realidades espirituais tão sublimes. Isso muda nosso modo de viver. Eu não sou mais aquela pessoa que vivia à mercê dos seus impulsos, à mercê de uma vida ignorante. Não, me foi dado conhecer o Senhor Jesus, que era um mistério que estava oculto. Isso deve mudar o meu modo de viver. Eu devo ser grato a Deus porque Ele me escolheu, e eu devo viver
de acordo com isso. Eu devo amá-lo mais e mais, porque Ele me escolheu. Segunda, é nossa obrigação desenvolver um relacionamento crescente com o Senhor de conhecimento e obediência, pois também é grande privilégio conhecê-lo. Deus se fez conhecido por meio de Cristo. Crente que não lê a Bíblia e não conhece o Senhor Jesus, está desperdiçando o que Deus nos deu. É nossa obrigação e grande privilégio poder olhar, ler as Escrituras e conhecer o Senhor Jesus. E na nossa caminhada diária, poder ser como Ele. Porque se só existissem as religiões de mistério, nós ficaríamos vivendo aí, apalpando coisas e tentando conhecer Deus através da natureza, através do conhecimento secular. Mas não, Deus escolheu se fazer conhecido em Cristo. E nós temos o relato acerca de Cristo, o que Ele quer de nós façamos, como nós devemos andar. Então nós devemos conhecer o Salvador todos os dias. Todos os dias devemos conhecer algo novo do Salvador. Eu sei que minha esposa, ela gosta muito de palmito. Eu sei disso. Isso eu sei desde o namoro. Que ela me disse que o primeiro emprego que ela teve, ela recebeu o salário e comprou 2 potes de palmito e comeu tudo de uma vez. Aí deu dor de barriga depois. Mas ela gosta muito de palmito. Eu sabia disso porque ela me disse lá quando a gente começou a namorar há 12 anos atrás. 13. Mas existem coisas que eu não conhecia acerca dela e só fui conhecer ao longo da nossa convivência. Eu não sabia que ela não gostava de toalha molhada na cama. Às vezes ninguém liga, né? Eu não sabia disso. Não sabia que ela não gosta das peças de roupa fora do lugar. Não sabia. Eu não sabia que ela não gostava que eu ajudava a lavar as roupas, mas eu estragava as roupas dela. Eu não sabia que ela não gostava disso. Eu não sabia muita coisa e só fui aprender no convívio. Agora eu sei que a minha esposa gosta de um cafuné aqui atrás da cabeça. Ela fica parecendo um gato. Eu sei que ela gosta disso. Sei que ela gosta de outras comidas. Ela gosta de torrone, por exemplo. Fui descobrir depois. Levar um torrone para casa é a melhor coisa que pode acontecer. Meu pai, quando eu saía com ele, na 25 de março, ele sempre comprava um chocolate branco para minha mãe. Entendeu? Porque minha mãe gosta de chocolate branco. E eu chegava em casa com chocolate branco e ela ficava feliz. Então, nós devemos desenvolver esse conhecimento do nosso Senhor. O que Ele quer, o que Ele gosta que nós façamos. Se nós não conhecermos, como Jesus reagiria? Às vezes, quando nós somos jovens, nós perguntamos o que Jesus faria nessa situação? Se nós não conhecemos Jesus, nós nunca vamos saber. Se nós temos um estreito relacionamento com Ele, isso vai ser, mas Jesus não faria isso. Jesus agiria desse modo. Então, esse desenvolvimento deve acontecer diariamente, porque Ele porque Ele foi manifestado e se deu a conhecer. E por último, o tema central da nossa mensagem sempre deve estar centrado, ficou centrado. Eu fiz isso aqui ontem à noite, imagina. O tema de nossa mensagem deve estar centrado no Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é muito importante, irmãos. Por quê? Tudo deve ser avaliado sobre o prisma do Evangelho centrado no Salvador. Nós estamos vivendo tempos em que o púlpito virou palanque, que o púlpito virou lugar para testemunho, lugar para autopromoção, para marketing pessoal. O púlpito virou isso, para relatos.
Virou isso. Então nós devemos estar atentos para que Cristo sempre seja o centro da nossa mensagem. Isso talvez seja uma aplicação mais voltada para mim e para o Robson. E os irmãos devem avaliar isso. Toda mensagem deve estar centrada no Senhor Jesus, porque Ele é o Evangelho. Não estou dizendo que deve haver evangelismo, deve haver apelo em toda pregação, não é isso. Mas sempre devemos olhar para as Escrituras sobre o prisma do Senhor Jesus. Por quê? Lembram do versículo 16? Deixa eu ver se eu anotei aqui o versículo 16. Vamos abrir lá. Versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. O universo, quando nós explicamos isso aqui, o universo, toda a história da humanidade, toda a história do universo, foi feita pensando em Cristo. Deus, quando escreveu a história, tinha Cristo em mente. Não, vou fazer o homem, aí o homem pecou e tem que arranjar uma solução. Não. Foi lá, escreveu, sabia, Cristo seria o auge da história. Cristo, a manifestação de Deus em Cristo, foi o auge da história. Nós somente estamos aguardando o dia, nossa bendita esperança, que o dia seremos como Ele. Mas Cristo, então, a nossa pregação deve sempre passar pelo prisma do Evangelho, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Vejam aí, não vejam não. Vamos orar, esse texto aqui já lemos. Vamos orar e pedir a Deus que essas verdades fiquem no nosso coração e que possamos praticá-las prontamente. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado pela riqueza da Tua palavra, pela simplicidade dela, do Teu Evangelho. Obrigado porque o Senhor, partiu do Senhor toda a iniciativa de fazer conhecido o Teu mistério a nós. Obrigado a Deus porque nós não merecemos, obrigado porque não partiu de nós, obrigado por Tua graça, Tua bondade, obrigado por nos ter escolhido e agora podemos conhecer o Salvador. Ó Deus, muito obrigado pela sublimidade dessas revelações. Ajuda-nos a viver conformemente, ajuda-nos a Te obedecer prontamente e a desenvolver contigo um relacionamento crescente e contínuo, conhecendo o que o Senhor requer de nós, agindo como Salvador. Ajuda-nos, ó Deus, precisamos de Ti. Que o Senhor Jesus permeie sempre os nossos atos, as nossas ações, os nossos pensamentos e possamos ser cada vez mais parecidos com Ele. Em nome dEle, amém. Obrigado, irmãos queridos.